pessoal, que a paz do Eterno esteja convosco. Então, eu vou comentar aqui que eu decidi fazer uma nova série aleatória no meu canal sobre aquele jogo de carta dos Illuminati, né, do Steve Jackson. Ele foi criado em 1990 e publicado em 1995, né? Todo mundo que estuda sobre Nova Ordem Mundial sabe o caráter dessas cartas e tal. Como, por exemplo, o jogo foi criado em 1990, já tem acontecimentos nele de 2001, que seria as Torres Gêmeas, né, e tal, Pentágono, entre outros acontecimentos que iremos abordar nessa série. Eu pretendo fazer a cada vídeo 10 cartas, abordar 10 cartas e tal. Um amigo, né, me disponibilizou todas as cartas pela net e eu estou fazendo a análise devagarzinho de todas. Como eu consegui fazer a análise já de 10, eu vou fazer esse vídeo, né, analisando 10 cartas. A primeira carta que eu vou analisar chama Fim do Mundo, em inglês End of the World. Ela chama Fim do Mundo, né? A descrição dela é o seguinte, que fica na parte inferior, né, da carta. O fim do mundo está próximo, o milênio está chegando, realmente em breve. Arrependam-se. Todas as igrejas ou grupos fanáticos recebem mais 2 de poder. Igrejas fanáticas recebem mais 3 de poder. Todos os grupos corporativos e governamentais perdem a credibilidade e o poder deles é reduzido em 2. Como a gente sabe, esse é uma espécie de jogo de cartas, né? E essa é a parte, a descrição seria mais na jogabilidade do jogo, né? Mais no conceito da jogabilidade. Mesmo assim, nessa própria descrição tem muita coisa que fica em aberto para a gente pensar, para a gente refletir. Mas a análise começa da seguinte forma. É interessante notar que no alto da carta está escrito New World Order e tal, que significa Nova Ordem Mundial, né? Não apenas nessa carta, mas em muitas outras. Não são todas as cartas do jogo que fica escrito isso, apenas em algumas e tal. Tem algum propósito tal carta. Quando tem esse termo escrito nessas cartas, como eu disse, só algumas com um certo propósito para elas, é uma meta ou fase final dos planos Illuminati. E como essa carta chama End of the World, né, fim do mundo, eu queria só dizer uma coisa bem resumida, porque são 10 cartas, né? Então vou tentar resumir essa análise bastante. Tipo assim, diferentemente do que muitos podem pensar, essa carta não faz alusão aos servos do Criador que pregariam arrependimento, como sempre fizeram, né? Mas pelo contexto da descrição dela e do personagem desenhado, né, fala de pessoas ou religiosos fanáticos que, por verem as coisas da Nova Ordem Mundial acontecendo, e nos dias de hoje tipo assim, tá muito elevada a agenda, tá bem pra frente. Eu acredito, na minha visão, do meu ponto de vista, do meu estudo, a Nova Ordem Mundial já está aí há muito tempo já. Ela só não foi anunciada publicamente, né? Mas muitos dos líderes mundiais já falaram sobre Nova Ordem no passar dos anos, né? E desde quando eu comecei a estudar sobre Nova Ordem Mundial, desde 2009, tipo assim, são 9 anos e a mudança é nítida. Qualquer pessoa, até leiga, até os próprios alienados conseguem perceber que a mudança em todas as esferas da sociedade aconteceram, estão acontecendo, vai piorar, vai. Coisa está sendo o princípio das dores, né? E tal.
Aí as pessoas, por verem essas coisas acontecendo, as mais fanáticas ou as religiosas mesmo, as mais religiosas, né, que não estudam as escrituras de fato, elas começam a ficar desesperadas e acabam elas mesmas se tornando o próprio instrumento da nova ordem mundial. Então, elas mesmas se tornam falsos profetas. Elas ficam anunciando a chegada do fim do mundo, eminentemente, trazendo muito sensacionalismo, alarmismo, deixando muita gente preocupada, com medo e tal. Eu vi aí, tem muito falso profeta nessa internet, mas tem uns aí que deram data com suposto arrebatamento. E eu vi em comentários, não sei se é verdade, de vídeo desse fulano, que teve gente que suicidou por causa disso aí. Eu não sei se é verdade, mas realmente esse tipo de notícia sem prova, sem argumento, apenas no achismo e supostas revelações, é perigoso, né? Muita gente que é nova na fé, não tem uma base sólida espiritual, elas podem acreditar, seguir cegamente esses líderes, e caso aconteça uma decepção delas, que na verdade não aconteceu nenhum arrebatamento, a pessoa que falou que o pessoal seria arrebatado, ela que sumiu, né? Quem sabe ela foi arrebatada, né? Mas enfim, eu vi, né, não sei se é verdade, nos comentários de vídeo desse fulano, que pessoas indignadas, que teve gente que suicidou por isso. Como eu disse, eu não sei se é verdade, mas realmente colocar data para certas coisas acontecerem, e quem propaga isso acredita na visão do arrebatamento pré-tribulacionista. Eu, como sigo, eu não tenho visão cristã, eu não acredito em arrebatamento, mas não vê o caso falar sobre isso. Eu acredito em ressurreição. Mas essa pessoa que propagou esse engano aí, em 23 de setembro, disse que rolaria um arrebatamento, né, no dia 23 de setembro, e arrebatamento pré-tribulacionista, né, antes da vinda do anti-messias, né, e tal. Que aí aconteceu que não ocorreu esse arrebatamento. Se na própria Novo Testamento, Yeshua diz que nem ele nem os anjos sabem a hora, só o Eterno sabe. Como que pessoas vêm e aparecem me citando data? Ah, beleza, vou ficar me delongando muito sobre isso, né? Apesar que deveria, que tá cheio de falsos profetas nessa internet, enganando pessoas aí, dando data, nomeando anticristo, nomeando falso profeta. Definitivamente, esse é ponto final. Esse é o anticristo, esse é o falso profeta. Aí as pessoas acabam se tornando instrumento da própria nova ordem mundial, né? Se tornando falso profeta, anunciando a chegada do fim do mundo, fazendo as massas ficarem desesperadas, as massas alienadas, né, que não estudam. Então, se estiver estudando, não pare cair nessa lábia, não. Esse tipo de gente, esses falsos profetas, só estão ali porque tem gente que dá a volta para eles, tem gente que acompanha, que segue esse tipo de gente aí. Mas enfim, essas pessoas acabam agindo mais pela emoção do que pelo conhecimento das escrituras, ficando assim confusas, sem saber o que de fato está acontecendo, sendo distraídas da verdadeira agenda que está sendo cumprida por trás das cortinas, né? É o que a gente mais vê nos dias de hoje. Muito falso profeta que tem se levantado na internet, dando falsos presságios, igual eu falei anteriormente, e até mesmo, como eu disse, anunciando datas de arrebatamentos. Complicado. Eles não mais conjecturam, né? A pessoa poderia falar tal, poderia acontecer em tal época, com tal acontecimento atrelado. Não, vai ser isso, ponto. Vai ser essa data, e tudo está indicando que vai ser isso. E é isso. Pode preparar que o arrebatamento está às portas. Aí vai lá e fala que é 23 de setembro, como aconteceu aí. Mas enfim. E eles tem outros canais na internet aí, que eu tenho observado. Eles já estão colocando o tal Emmanuel Macron é um anticristo, um antimessias. Que ele é o próprio anticristo.
Eles estão colocando o anticristo, já nomeando já. Eles não estão nem conjecturando mais não, eles estão falando. Estão assumindo que ele é. Estão colocando, dando um aval, falando, esse é, pode confiar, esse é. E outros por aí também falam que o tal do Papa Francisco é um falso profeta, já, tipo assim, nomeando, atribuindo esse título a ele 100%. Com certeza ele é um falso profeta, mas o falso profeta que no Novo Testamento é falado, será que é ele mesmo? Que a gente tem certeza para sair falando que ele é? Está lá escrito em certos canais. O anticristo e o falso profeta se encontraram. Como se já estivesse dando nome aos bois, né? Mas enfim. O tal Emmanuel Macron nem judeu é. Nem um judeu religioso ele é. Os judeus esperam um Messias da tribo de Judá. Então, um dos argumentos que eles usam, os judeus usam para refutar os cristãos sobre Yeshua ser da tribo de Davi, é que os cristãos alegam que ele nasceu de uma virgem e tal. E com a semente, a posteridade vem do sêmen, né? A palavra em hebraico, e no grego está osfos, que seria da semente de Davi. No próprio Romanos 1 fala, né, que seria da semente de Davi. E pelo ossos, que seria o sêmen, não da parte da mãe, da parte do pai. A descendência sempre foi da parte do pai. Então, modernamente, o judaísmo rabínico está atribuindo à mãe, mas as escrituras sempre por parte do pai. Então eles falam, se ele nasceu de virgem, então é impossível ser da semente de Davi. Então, aí eles falam que o Messias vai vir da tribo de Davi e tal. Esse lance de descendência, as tribos, etc., foi todos destruídos quando Roma aniquilou Jerusalém no ano 70. Todos os registros foram destruídos. Então hoje é impossível saber quem é de cada tribo, mas enfim. No caso, os judeus esperam um Messias que cumpre a religião deles, né, que é o judaísmo. Que possam muitos achar estranho, eles não cumprem, a Torá não é o primeiro plano para eles. Né? É sempre o Talmud, que seria uma suposta Torá oral, ensinamento humano deles, que o próprio Yeshua combateu veementemente na sua caminhada. E seria um judeu praticante do judaísmo, né? que é a religião do judaísmo rabínico, que não é o judaísmo, que eu posso dizer, a fé do povo israelita, que seria mais baseado no Talmud, e a Torá seria um complemento, sendo que teria que ser o contrário, né? Que os escritos complementares que teria que ser complemento, né? Como o Talmud, versões da literatura judaica, eles poderiam acrescentar a Torá e os profetas, não a Torá e os profetas acrescentar a eles, como é feito no judaísmo rabínico hoje em dia, né? Aí o Messias religioso que eles esperam não vai ser um Messias secular. Eles esperam um Messias religioso para assumir o serviço no templo e tal. São um Messias que vai trabalhar no templo ainda, são um Messias religioso, não só político. Aí eles esperam um cara que se siga, um cara zeloso da religião do judaísmo, que seria praticante da Cabala e do Talmud, né? E como todo mundo sabe, Macron é mais secular do que tudo. Ele não é um judeu. Se ele fosse um judeu, ele não seria um judeu religioso. Ninguém vê ele como sendo um cara de vida religiosa ativa, mas como muita gente vê ele como um ateu, um cara que preza bastante os valores iluministas, o humanismo, e não o judaísmo. Então, mas seria essa a análise da primeira carta, da carta Fim do Mundo. Aí eu só usei umas passagens aqui das escrituras para terminar, concluir, que seria: acautelai-vos quanto aos falsos profetas, eles se aproximam de vós disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. Mateus 7, verso 5. Aqui induz o Tanar, né, dos profetas agora. E ainda disse-me o Eterno: tudo isso que esses profetas andam divulgando em meu nome é mentira. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma para falar em meu nome. Sequer falei com eles.
eles vos profetizam falsas visões, adivinhações, doutrinas inúteis e o engano de suas próprias mentes e corações. Irmiá, Jeremias, capítulo 14, verso 14. Próximo. Última passagem para finalizar essa carta. Assim afirma o Eterno dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos pregam, enchendo-vos de ilusões, falando de uma visão que lhes sobe do próprio coração, e não dizem uma palavra que proceda da boca do Eterno. Irmiá, Jeremias 23, verso 16. É isso, essa carta está alertando sobre isso aí. Então, que nesses últimos tempos vai ter muito falso profeta, que virá uma verdadeira confusão de desinformação, e é isso que a gente vê hoje. Está no meio da anti-nova ordem mundial, né? Tem muita pessoa que se diz anti-nova ordem mundial, mas ou é oposição controlada ou é pró-nova ordem mundial. Então ficar ligeiro aí. Então a segunda carta é Swingers. A descrição, de forma resumida: eles têm amigos em todos os lugares, muitos amigos. Análise: como a maioria das pessoas deve saber, swing é um termo usado para troca de casais. É um relacionamento sexual entre dois casais que praticam sexo grupal como uma atividade recreativa ou social. Existem correntes que consideram swing quando um casal adiciona um ou mais elementos numa relação sexual. No entanto, o swing é um estilo de vida que casais adultos assumem para permitir realizar suas próprias fantasias, juntando-se com outros casais com a mesma filosofia, para compartilharem a amizade e a intimidade sexual. Isso nada mais é que pura devassidão e perversão. É um tentáculo da nova ordem, que alcançou total sucesso no mundo moderno, em que casais não têm mais respeito um pelo outro, né? O que já não bastava, que era a traição. Já é algo abominável, né? Traição. Aí o que já não bastava, que era isso, hoje está tão impuro o nível, uma impureza tão grande, que essas pessoas têm prazer em assistirem elas serem traídas, ou elas gostam, sendo em prazer em trair, e também acreditam proporcionar prazer ao trair. Além do sistema destruir o conceito de casal, pois tendo a colocar uma dupla homossexuais como casais, né? Que homossexual não é um casal, é um par, nunca vai ser um casal. Além do sistema tentar destruir esse conceito de casal com isso, por causa que isso é comum rolar no swing, né? Swing é tudo permitido, e os perversos que estão participando dessa Babilônia que ditam as regras. É uma contaminação total espiritual, além de física, né? Mas enfim, o sexo é algo puro, feito por Deus, e é exclusivo para o casamento entre um homem e uma mulher. Deus fez Adão e Eva, e no ato de se unirem sexualmente se tornaram uma só carne. A frase "tornando-se os dois em uma só carne" expressa a estimativa divina do sexo dentro da relação conjugal. Diz-nos que Deus vê o sexo como um meio pelo qual o marido e a esposa podem atingir uma unidade, os dois se tornam um. Relações sexuais dentro do casamento permitem a um casal chegar a conhecer um ao outro de um modo que não pode ser experimentado de nenhuma outra forma. Participar da relação sexual significa revelar não apenas seu corpo, mas também seu ser interior ao outro. É por isso que as Escrituras descrevem a relação sexual como conhecer, em Gênesis 4, verso 1. E em outras passagens também. A perspectiva bíblica de unidade, intimidade e amor genuíno não pode ser realizada em sexo fora do casamento, né? Ou seja, só dentro do seu casamento.
que é homem e mulher. E também é totalmente abominável sexo com parceiros múltiplos. Terceira carta é esquema de pirâmide financeira. A descrição dela: diga ao seu povo para comprar e comprar. Análise: essa carta reflete para nós as pirâmides financeiras estilo Bitcoin. A elite oculta é mestre nas fraudes possíveis e inimagináveis. Pessoas com conhecimento intelectual exacerbado e usam este conhecimento para nos tornar escravos deles também pelo dinheiro, ou um número no sistema, que supostamente representa o dinheiro que você tem ou teria, né? Por esses motivos, a elite oculta sempre frisou o emburrecimento da sociedade, para que eles possam sempre nadar de braçada, enquanto nós, o gado, apenas engatinhamos. Tecnologia avançada o suficiente. Descrição: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da magia. Arthur C. Clarke. Coloque essa carta com seus recursos e vincule-a a um grupo de ciências que você controla. Enquanto esse grupo permanecer ciência, também é mágico para todos os propósitos. Ou se esta carta está ligada a um grupo de magia, então esse grupo deve permanecer mágico. Também é ciência para todos os propósitos. Análise: possivelmente essa carta nos transmite a mensagem de que a ciência moderna é em grande parte uma pseudociência, pelo fato da mesma, novamente frisando, em grande parte, não realizar pesquisas empíricas, ou seja, a busca de dados relevantes e convenientes obtidos através da experiência, da vivência do pesquisador. Muito do que se conhece como ciência moderna nos dias de hoje é teórico e também esotérico, apenas com teorias tentam provar coisas e conceitos antigos como alquimia, hermetismo, etc. A magia hermética fez nascer nas sombras do ocultismo as academias de ciência. Os bruxos bem sabiam que a vantagem de se criarem essas sociedades científicas, que de fato eram lugares de prática de artes satânicas, era de poder influenciar o mais amplamente possível a sociedade. De modo muito parecido, aliás, temos hoje fundações como a Fundação Rockefeller, a Fundação MacArthur e outros grandes conglomerados econômicos, importantes financiadores da ciência e de programas de pesquisa atuais. Um grande exemplo do que está a ser abordado é a tão famosa teoria da evolução, que de começo era uma teoria esotérica, criada por Erasmus Darwin, mas no futuro dali não tão distante, ganhou uma roupagem científica pelo seu neto Charles Darwin. Observando também o desenho da carta, percebe-se também um ser aludindo a Ashtar-Sheran, um mestre ascensionado e, entre aspas, extraterrestre, que tem comunicado há anos com a humanidade por meio de canalizações, entre aspas, de que eles estão nos observando e que em breve irão se manifestar para a humanidade. E obviamente pela premissa de que são extraterrestres e têm tecnologia avançada, que é o título da carta. Vou botar a agenda da nova ordem. Próxima carta: vazamento de óleo. Descrição: desastre. Este é um ataque instantâneo para destruir qualquer lugar costeiro. Não requer uma ação. Seu poder é de 14 contra um lugar enorme, 18 contra qualquer outro. Alternativamente, essa carta pode ser jogada para adicionar mais 10 a qualquer ataque contra a OPEC ou as empresas multinacionais petrolíferas. Análise: você se lembra do vazamento de petróleo da petroleira BP em 2010 no Golfo do México? Sim. O jogo sabia que isso iria acontecer. Observe bem essa carta postada, Oil Spill.
vazamento de óleo. Você pode ver a água contaminada, um navio afundando e um pássaro morrendo graças ao petróleo. Então, um possível conhecimento prévio da explosão foi também evidente através do enorme despejo de participações e ações na BP, semanas e dias antes do incidente. A Goldman Sachs vendeu 44% das suas ações na BP Oil durante o primeiro trimestre, ações que posteriormente perderam 36% de seu valor, o que equivale a 96 milhões de dólares, isso na época, né? Outras empresas de gestão de ativos também venderam grandes blocos de ações da BP no primeiro trimestre, embora as quantidades sejam insignificantes em comparação com a Goldman Sachs. Varrovia, propriedades da Wells Fargo, vendeu 98% das suas ações da BP, e o banco suíço UBS vendeu 97% das suas cotas da BP. Além disso, conforme relatado pelo Telegraph de Londres, em 5 de junho, Tony Hayward, executivo-chefe da British Petroleum, vendeu 1.400.000 libras esterlinas de suas ações da gigante de combustível nas últimas semanas antes do derrame. Resumindo, o vazamento de petróleo da BP foi um ataque de falsa bandeira, conhecido como false flag, onde a elite mexeu seus pauzinhos para enriquecimento ilícito e obviamente trouxe destruição por onde passou. No acidente da BP, British Petroleum, o petróleo vazou do Golfo do México durante 87 dias, se espalhou por mais de 1.500 quilômetros no litoral norte-americano, contaminou e matou milhares de animais. Os efeitos do vazamento ainda estão presentes até hoje, e compostos químicos do petróleo são encontrados em animais, inclusive em ovos de pássaros que se alimentam na região. Há também impactos socioeconômicos, como a perda de dezenas de bilhões de dólares das indústrias da pesca e do turismo na costa sul dos Estados Unidos. Próxima carta: milícia. Descrição: toda vez que a milícia promove ou ajuda um ataque ou destruição, sua potência impressa é aumentada em 1. A participação em um ataque ou destruição fracassada reduz seu poder em 1. Use 1 ou o lado 6 do dado para a milícia manter o controle do seu poder. Análise: a milícia é a designação genérica das organizações militares ou paramilitares compostas por cidadãos comuns, armados ou com poder de polícia, que teoricamente não integram as forças armadas de um país. O jogo foi criado em 1990 e lançado em 1995 por Steve Jackson. Segue uma reportagem de 1995 da Folha de São Paulo, mostrando como as milícias estavam se portando naquela época nos Estados Unidos. Cresce o número de milícias nos Estados Unidos. Daniela Rocha, de Nova York. São Paulo, domingo 15 de janeiro de 1995. Folha de São Paulo. Grupos paramilitares ou milícias estão se formando nos Estados Unidos com um objetivo bem definido: lutar contra decisões do governo norte-americano que restringem suas liberdades. As milícias são grupos formados em sua maioria por homens brancos que têm entre 20 e 50 anos. São em geral profissionais liberais ou pequenos empresários. Um fim de semana por mês o grupo se reúne para treinamento militar. Vestem roupas camufladas, apanham armas e barracas e acampam por 2 dias numa área privada de floresta, onde fazem treinamento de resistência física e de técnicas militares, como estratégia de combate e tiro ao alvo. As milícias levam os nomes dos Estados Unidos onde se concentram. Uma das maiores é a milícia de Michigan, estado localizado ao nordeste dos Estados Unidos, com 12.000 integrantes, segundo de seus fundadores, Ray Southwell. Uma parte do grupo da milícia de Michigan reúne-se em uma pequena cidade próxima ao lago de Michigan, chamada Brutus.
A milícia de Michigan foi criada em abril de 1994 pelo reverendo da Igreja Batista do Calvário em Alanson, Michigan, Norman Olson, 48 anos, e seu discípulo Southwell, mas ganhou mais adeptos em novembro, quando o Congresso norte-americano aprovou o projeto do presidente Bill Clinton de controle da venda de armas de fogo. Todo cidadão é livre para ter sua arma e proteger sua propriedade. Por isso, entendo que o governo é uma ameaça à nossa liberdade, afirma Southwell. As milícias temem a chamada Nova Ordem Mundial, em que o planeta seria governado por um regime totalitário comunista. Para aproximar as milícias foi fundado o movimento patriótico, Patriot Movement, que teve sua última reunião, a Convenção Patriótica, em 12 de novembro, em Cambridge, Massachusetts. O movimento patriótico é considerado uma conglomeração de princípios ultraconservadores. Encerra a reportagem. Agora a análise minha sobre o que foi falado. Na época as pessoas imaginavam que a nova ordem mundial seria comunista, principalmente grupos conservadores de direita. Mas uma coisa permaneceu daquela época até os dias de hoje: a falta de conhecimento real sobre o que é a nova ordem mundial, um sistema híbrido, onde é usada a dialética hegeliana em todas as áreas, onde o sistema na verdade não será de direita ou de esquerda, mas uma fusão dos dois, melhor dizendo, uma síntese. Pesquisem sobre dialética hegeliana, loterias do Estado. A descrição da carta diz o seguinte: é um imposto sobre a estupidez e o dinheiro entra, de forma resumida. Análise. Vejamos alguns dos males de uma loteria estatal. Ela distorce o fluxo normal de dinheiro dentro de uma economia, atraindo enormes somas de dinheiro da compra de bens e serviços e concentrando esse dinheiro nas mãos dos governos estaduais, cujos gastos sempre agravaram ainda mais a economia. Economicamente, é sempre muito melhor manter o dinheiro nas mãos de muitos consumidores, cujos gastos na parte inferior da economia estimularão a economia muito melhor do que os altos gastos do governo. A loteria do Estado incentiva as pessoas que menos podem pagar para jogar com seu dinheiro. Mais uma vez, o dinheiro é retirado dos canais normais de gasto do consumidor. Além disso, muitos varejistas descobriram que as pessoas estão gastando seu dinheiro em bilhetes de loteria e não em alimentos e mercadorias em geral. Muitas crianças passam fome à noite porque os pais gastaram muito dinheiro em bilhetes de loteria. Assim, as loterias estatais prejudicam as vendas do varejo, há muito vistas como a espinha dorsal de nossa economia. A loteria estadual encoraja uma mentalidade fique rico rapidamente, encorajando as pessoas a continuarem a tentar ficar ricas, em vez de aumentar gradualmente a sua riqueza pessoal através de trabalho árduo e excelentes hábitos de consumo. A maioria das pessoas não percebe que a Revolução Industrial Americana ocorreu em um grau muito grande porque o trabalhador individual possuía a ética de trabalho das Escrituras, o entendimento de que o homem não trabalha em seu trabalho apenas para seu empregador, mas para o seu Senhor, ou seja, para o Eterno, cumprindo o mandamento bíblico. Essa ética de trabalho era tão difundida que até alguns homens seculares adotaram os valores dessa ética de trabalho. Assim, os empregadores podiam contar com trabalhadores honestos e que lhe dariam um bom e sólido dia de trabalho por um dia de salário. As loterias estaduais geraram uma nova forma de dependência mental.
mostrando que é uma febre a tal da loteria. E eu particularmente não tenho esse hábito, e eu acho até um hábito contra as escrituras, porque a loteria é uma forma de adivinhação. Agenda liberal. Descrição: jogue essa carta a qualquer momento. Ela requer ação ou ações por grupos liberais ou grupo liberal, com total poder equivalente à resistência do grupo-alvo. Duplica-se este quando esse grupo, entre aspas, alvo, é atualmente conservador. Se for controlado por um rival, acrescente bônus por sua proximidade com os Illuminati. Alternativamente, uma ação Illuminati fará o trabalho. O grupo-alvo torna-se permanentemente liberal. Se fosse conservador, esse alinhamento seria perdido. Guarde essa carta como um link para o alvo. Análise: do jeito que as coisas andam, em breve o mundo já estará nesse patamar bizarro. A destruição da família é uma das maiores agendas do sistema da elite. Observe a descrição da carta. O grupo-alvo torna-se permanentemente liberal. Tem tudo a ver com a inversão de valores rápida, brusca e terrível que vem ocorrendo pelo mundo. A elite, com sua agenda medonha, bombardeando de lixo todos os segmentos da vida, vem trazendo pessoas sem Deus e suas instruções, sem personalidade, sem conhecimento, sem amor pela verdade e sem a mínima sinceridade, para o mais profundo abismo moral, intelectual e, acima de tudo, espiritual. E o detalhe é que estão atacando também filhos de pessoas assim, que nem elas mesmas sequer conseguem se ajudar, sendo alvos em grande parte fáceis de uma doutrinação brutal, covarde e cruel, tentando dessa forma criar a população de um futuro sombrio, de um mundo que emerge do caos, das trevas e da escuridão. Carta: revestimento de Teflon. Descrição: jogue essa carta quando uma personalidade for atacada pelo inimigo. Os grupos de mídia estarão envolvidos. Todos os ataques de mídia anunciados até agora serão cancelados. Nenhum outro grupo de mídia ajudará a atacar. Análise: tendo em vista que o Brasil é de fato um país muito interessante para a elite, pelos seus recursos naturais e também vendo sendo fortemente alvo de testes da elite, para testes comportamentais por ter um povo inculto e alienado em suas grandes maiorias, e obviamente pela carta do jogo Illuminati New World Order, intitulada Brasil, etc. Esta carta aqui não seria estranho se a agenda dela tivesse cumprimento nessa nação. Só acho forçado dizer que o personagem da carta foi desenhado propositadamente para parecer com Sérgio Moro, pois o jogo foi criado em 1990, ou seja, há 28 anos atrás, quando Sérgio Moro tinha apenas 17 anos de idade, e nem sonhava em estar no lugar que está hoje, e ele não tinha essa aparência. O único onisciente é o Criador. Mas enfim, essa carta se encaixa no contexto dele, de Sérgio Moro, mas por outras razões, e veremos do que se trata. O termo Teflon é uma referência àquela proteção colocada em panelas, dando-lhe uma melhor blindagem. O Teflon é tão incrível que até mesmo lagartixas conhecidas por andar em quase qualquer superfície não conseguem fixar suas patas na panela. Nesse sentido, os ataques que o personagem da carta recebe não o atingem, por causa de uma espécie de proteção em volta do seu corpo, que faz uma alusão a uma aura amarela. A mensagem é clara quanto à proteção que esse indivíduo teria dos meios de comunicações, e não podemos deixar em evidência o endeusamento que a mídia nacional e internacional e outros fazem com o juiz Sérgio Moro, independente das brechas parciais e antiéticas demonstradas por ele. É bom lembrar que o mesmo tem conexões muito fortes com a maçonaria.
além de ser maçom, segundo o vereador tucano do PSDB, Adilson Quadros. A maçonaria age ocultamente, derrubando pessoas através do caos e conspiração. A maçonaria está infiltrada em tudo, na Câmara, nas religiões, na administração pública, no judiciário, na política e etc. E atrás do indivíduo da carta podemos notar na parede formas geométricas alinhadas, que lembram a forma dos traços do símbolo usado para representar o zodíaco de Aquário. E para todos que estão antenados em nova ordem mundial, segundo os esotéricos, estamos na era de Aquário. Carta TV Preachers, ou Pregadores da TV. A descrição da mesma consta: ao invés de uma pena normal para um grupo fanático controlando outro, os pregadores de TV têm mais 6 para ter controle direto de qualquer grupo diretamente fanático. Qualquer grupo que eles controlem tem 1 mais 5 extra em resistência. Análise: aqueles pregadores que só falam sobre prosperidade, que tudo é uma maravilha, não temos muito o que falar dessa carta. A maioria já conhece esse tipo de método usado pelo sistema religioso. Um exemplo disso é dentre as chamadas igrejas neopentecostais. A que mais cresceu e se tornou a vedete das denominações pentecostais é a IURD, a saber, Igreja Universal do Reino de Deus. Qual é o ensino fundamental da IURD? É a prosperidade, a famosa teologia da prosperidade. Todo o povo brasileiro, através da TV Record, está vendo e ouvindo diariamente os testemunhos eloquentes de como certas pessoas enriqueceram frequentando a IURD. Relatos emocionantes, entre aspas, de alguém chegar arrasado financeiramente na IURD e que agora fala de ter 2, 3 carros do ano, apartamentos, casas de praia e de campo, loja, dinheiro no banco e por aí adiante. Uma prosperidade alcançada em curto espaço de tempo frequentando a IURD. Será que isso tudo é verdade? As correntes milagrosas para alcançar esse derrame de bens materiais são incontáveis. Cada semana se inventa um título pomposo, novo, e os pentecostais tradicionais não querem ficar atrás. Por incrível que pareça, enviam espiões, ou seja, obreiros disfarçados de crentes para aprenderem como se maneja o povo. Tem uma alusão disso na 2 Pedro, capítulo 2, verso 3. Essa galera faz propaganda espalhafatosa a fim de aplicarem os mesmos métodos enganosos em suas igrejas. São bíblicos tais métodos? Não importa. O que importa é que funciona. Templos sempre lotados, dinheiro entrando com facilidade. Disse Robert Tilton, Success in the Life, programa de TV, gravação em 27 de dezembro de 1990. Não só preocupação é pecado, mas também ser pobre é pecado, porque a promessa de Deus é prosperidade. É mole. E como afirma o pastor Joaquim de Andrade, Edir Macedo construiu um império às custas dos dízimos, ofertas e do ensino da teologia da prosperidade. Daí as correntes de oração de Jericó, do trabalhador, do desafio, da prosperidade, do início dos empresários, etc. Esse relato, anteriormente citado, se encontra na obra Os Fatos sobre o Movimento da Fé, página 90. Enfim, o materialismo da teologia da prosperidade é uma grande prova de apostasia. Segundo as Escrituras, o Criador abençoa quem é obediente e amaldiçoa o desobediente, a famosa lei da semeadura. Mas a pessoa que obedece ao Criador jamais deve fazer isso por interesse ou por almejar algo em troca, e sim ser obediente por amor e temor ao Criador. O temor verdadeiro é uma forma de respeito mais profundo com o Eterno, não é medo, mas temer estar sem a presença dele na sua vida, o seu espírito de santidade agindo na sua pessoa. Não devemos de maneira alguma ficar presos no materialismo. Citar umas passagens das Escrituras aqui. Seus líderes se rebelaram, mancomunados com ladrões,
Todos eles amam o suborno e estão sempre à busca de presentes e recompensas materiais. Eles jamais defendem os direitos do órfão e não dedicam a menor atenção à causa da viúva. Yeshayahu, Isaías, capítulo 1, verso 23. Vossos líderes ajuizam debaixo da influência de subornos. Seus sacerdotes ministram visando lucro. E até vossos profetas fazem revelações em troca de prata. E pior, ainda ousam apoiar-se no Eterno, alegando: eis que o Eterno está no meio de nós, nenhuma desgraça virá sobre nossas cabeças. Miqueias 3, verso 11. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé, se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6, verso 10. Não procure por mensagens agradáveis que você e seu ego desejam, mas busque aquilo que o Eterno espera de você, obediência, lembrando sempre. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo de que os que não se veem são eternos. 2 Coríntios 4, verso 18.